Segredos para um filho gostar de ler. Eu trago este tema porque é uma queixa que nós vemos, tanto dos professores que dizem que as crianças, que os jovens na escola estão lendo muito pouco, como também dos pais que dizem, poxa vida, meus filhos não gostam de ler. Então aqui eu estou apresentando esse tema, o segredo para um filho gostar de ler livros, principalmente livros. Lembrando que nesta temática, a gente sabe que livros é uma demanda que no Brasil nós realmente temos pouco contato, por vários motivos. Nós temos aí uma população de quase que 70% semi-analfabeta, que sabe ler, sabe escrever, mas não sabe interpretar um parágrafo ao ler e interpretar o parágrafo. E também nós temos moramos num país que desestimula muito a leitura, principalmente no processo até da escola, né? As escolas pedem uma lista de livros muito pequena durante o ano para que o aluno possa ingressar-se no hábito de leitura. E também os pais, né? Os pais têm pouco hábito de leitura no cotidiano das famílias. Então, a média de livros que se lê no Brasil por ano é 2,4 livros. E isto é uma média baixa, porém que revela exatamente uma falta de sintonia entre o processo educacional e o despertar para o hábito de ler. Então aqui eu vou trazer o segredo então para que você possa levar o seu filho a ter o gosto, desejar ler livros. Vai aí a dica. A minha mãe, Dona Aurora, ela lia os livros que a escola pedia para a molecada, né, de casa, as meninas, os meninos lerem para fazer as provas de livro. Eu venho de uma época onde eu estudava, na cidade de São José do Rio Pardo, as escolas davam uma lista grande de livros e tinha-se prova. E era prova escrita sobre o que foi lido, com perguntas diversas. E era feita de uma forma que não dava para você simplesmente pegar um resumo, até porque não se tinha como ter acesso a esses resumos de livro, e hoje nós temos por causa da internet. E a minha mãe, então, sabendo da dificuldade dos seus filhos de estarem lendo espontaneamente, ela lia em voz alta junto com as minhas irmãs. Eu peguei essa experiência dela, que afetou a minha experiência no imaginário. E quando eu comecei o processo de alfabetização, só fui descobrir isso depois que eu fui para a universidade, imagina, eu já tinha 24 anos quando eu descobri que eu tinha uma dislexia leve, e a escola em si nunca tinha diagnosticado isso, né? Sendo que nos Estados Unidos e em alguns países mais desenvolvidos isso já é uma temática antiga, diagnosticar dislexia e fazer um plano de ação para o dislexo. Aí, vendo a minha mãe lendo os livros para minhas irmãs que eram mais velhas, depois eu tinha muita dificuldade de leitura, de fazer o aletramento, de sair daquela letra, né, garrafal para letra de cursiva. Então eu assim, gaguejava, não conseguia ler. Já era um sintoma da minha dislexia. E aí a minha mãe lia pacientemente, uma leitura assim afetiva, compassada, muito legal. Então, nela eu fui pegando o gosto de ler e fui aprendendo a superar meus limites. E as minhas irmãs iam muito bem nas provas que elas tinham que fazer de provas de livros. Uma outra experiência que está gravada em minha memória é com o meu pai. O meu pai, ao final de semana, ele era marmorista, trabalhava com pedra, aquele trabalho pesado, vamos dizer, era para ser um ogro, né? E chegava ao final de semana, meu pai colecionava enciclopédias, várias enciclopédias, a Barça, tinha a Conhecer, tinha uma outra lá que eu não me lembro o nome. E também ele trazia muitos livros ilustrativos também para ler. Só que aos finais de semana, o descanso dele era jogar a enciclopédia pelo chão ou na varanda da casa e ficar lendo vários tipos de informações, vários tipos de relatos históricos. E ele chamava a gente para ver uma foto, lia em voz alta,
pedia para a gente ler também. É uma cena muito favorável e que também me estimulou muito a fazer essa prática da leitura e ao mesmo tempo da investigação. Eu gosto de ler muita novidade, eu gosto de conhecimento geral. Eu sempre procuro nos jornais de grande circulação as notícias que não aparecem no cotidiano, aquelas que estão assim nos rodapés do jornal, né? Isso é uma coisa que é um legado do meu pai. E outra coisa, eu e meu irmão, quando ainda pequeno, 12 para 13 anos, ele nos ensinou a fazer escultura de lápidas, de pedra, para cemitério. Aqui já fulano de tal, com o nome da pessoa, a data que ela nasceu, a data que ela morreu. E ele pagava por meia, ele pagava, por exemplo, ele cobrava R$2 do cliente por letra e pagava R$1 para a gente poder fazer por letra. Então a gente até que aprendeu a ganhar bem nesta época. E eu e meu irmão Edson, a gente rezava para aparecer lápidas, né? Escritos de ricos, né? Porque aí vinha aqueles epitáfio, né? Vinha aquelas conversas assim enormes sobre a história do cara, então isso rendia muito assim dinheiro. Só que o processo de escrever em lápidas, em escrever em pedras, placas de cemitério, era esculpido, né, à mão, e para fazer as letras na pedra, no mármore, a gente tinha que usar folhas de jornal, recortes de jornal, porque na nossa casa, meus pais compravam o jornal do final de semana da cidade, minha mãe até hoje tem esse hábito de ler as notícias da cidade, meu pai lia também as notícias da cidade, às vezes se lia em voz alta. Então este ambiente na minha família, mesmo nós sendo uma família pobre, assim, de classe média baixa, nós aprendemos o hábito e o desejo de ler, e ler bastante. Hoje, graças à experiência deles, eu tenho uma média de leitura aí de 6 livros por mês, ou 1.200 páginas a 1.300 páginas de leitura de livro. Eu tenho essa necessidade e, ao mesmo tempo, é um legado que eu aprendi dos meus pais. Olha, gente, dificilmente essa métrica dá errado. Pais leitores, filhos leitores. Não adianta pedir para o filho ler se você não lê nada. Então, o filho precisa ter você no referencial dele de leitura, ver você com frequência lendo livros. E a gente sabe que quem lê conhece o mundo e desenvolve até nas exatas, na matemática, na física. É um santo remédio para melhorar desempenho escolar. Então, este é o grande segredo. Torne-se você um leitor para que seus filhos possam desejar e gostar de ler livros, principalmente livros literários. Então, uma outra dica que eu dou, às vezes eu fazia em casa, cada um em casa estava lendo um livro, 3 filhos, né, eu e a minha esposa, e a gente tinha momentos que falava do que estava lendo em cada livro, cada um falava, narrava o que estava lendo naquele livro, que estava lendo naquele momento. Às vezes a gente parava em alguns momentos para fazer isso. Eu e a minha esposa, a gente faz troca de livros, ela lê, comenta, fala do livro, aí daqui a pouco eu estou lá lendo o livro, eu presentei muito ela com livros, e a nossa casa, eu sou colecionador de livros, então tem livro para tudo quanto é lado. Isso é muito importante. Quem dera se as famílias brasileiras pudessem ter biblioteca em casa. Ou se cada cidade, em cada bairro, pudéssemos ter biblioteca, que as pessoas pudessem ir, e abertas também aos finais de semana, porque infelizmente as bibliotecas no Brasil fecham aos finais de semana e à noite, que são horários que às vezes as pessoas podem ir para uma biblioteca fazer o lazer de leitura. Então fica aí essa dica, né? O segredo para que seu filho se torne um degustador de livro, que goste de ler livro. Vai lá, tente. Se você ainda não lê nada, comece, que aí você já vai começar a transformar este ambiente de filhos leitores, porque você, pai, você, mãe, também é leitor. Um abraço, até o nosso próximo vídeo.